Olá, tudo bem? Nós estamos aí na nossa segunda microaula de filosofia geral. Só lembrando, não é, que a gente tem um cronograma e a gente está tentando atualizar esse cronograma. A cada mês sempre nós teremos uma aula ao vivo e sempre uma microaula, que é uma síntese, é uma pílula, um pequeno aperitivo, não é, dos conteúdos que nós estaremos trabalhando em nosso conteúdo. Então, minha gente, nessa segunda microaula, eu gostaria de passar aqui sobre os principais filósofos que nós devemos nos referenciar, né? E foi referenciado nas unidades de estudo. É o Sócrates, o Platão e Aristóteles. Né? O Sócrates, ele aparece ali no ano 469 a.C., né? Vai até 70 anos. O Platão, seu discípulo, vai um pouquinho mais, né? Ele chega até 80 anos e ele começa ali em 428, não é? Ele nasce em 428, vai até 348 a.C. Aristóteles, né, que começa em 384, falece aos 62 anos, né, e vai até a.C. O Sócrates, né, teve como principal aluno Platão, Platão teve como seu principal aluno Aristóteles, né? E o campo de estudo entre eles é muito interessante, né? O Sócrates, ele realmente ele traz a questão, nós vamos ver a questão da filosofia. O Platão, ele já faz ali uma dobradinha entre a filosofia e a matemática, e o Aristóteles vai trazer, então, a arte, a música, a política, um pouco da psicologia, a lógica, a física, a química e a biologia. Você ampliou o campo de estudo. Nós vamos encontrar em Sócrates frases muito importantes, como conhece a ti mesmo, não é? Uma vida não questionada não merece ser vivida, não é? E Aristóteles, nós somos aquilo que fazemos repetidamente, não é? A principal obra de cada um, né? Então, assim, o Sócrates, ele é considerado o fundador da filosofia ocidental. Já o Platão, né, ele cria a academia, não é, que a gente vai ver como é que é isso, e o Aristóteles o Liceu, né? O conceito de justiça também, cada um tem um pensar diferenciado, mas que a gente vai aqui rapidamente passar por cada um deles. Então, o Platão, ele é nascido de uma família muito rica de Atenas, e ele pôde viajar por vários lugares, e ao retornar à sua cidade natal, então ele funda uma escola denominada Academia, né? E os seus textos vão abranger aí várias áreas da filosofia nascente, e é por isso ele é considerado o primeiro filósofo a sistematizar no pensamento ocidental. Bom, o Platão ele distingue dois tipos de conhecimento, que é muito importante, o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível, né? O conhecimento que eu percebo na relação do meu corpo com o mundo e esse conhecimento em que eu busco dar uma racionalidade a ele, né? Só lembrando que a importância, né, do Platão, quando ele traz ali a alegoria da caverna, e a alegoria da caverna, ele vai identificar, então, as quatro formas da realidade. Né? Então, quando os homens presos na caverna, né, veem a sombra, então, eles temem aquela sombra que aparece, né, que vem, eles estão no fundo da caverna, eles não saem de lá, então, tudo é projetado, não é? Então, tudo que eles têm é projetado numa dimensão maior, né? Então, a aparência do mundo sensível, né? Depois eles vão perceber, ele vai se trabalhar a representação das marionetes, né? A representação de animais, plantas, né? Ou seja, as próprias coisas, as coisas sensíveis. Vai perceber depois, né, que existe essa, essa inteligibilidade, essa racionalidade, quando você sai da caverna e que você encontra, que percebe que aquilo ali é uma projeção, né? Que é uma luz que amplia aquela sombra, né? E vai, então, chegar ao sol, não é? Que é a sabedoria, a suprema ideia do bem. Né? Então, é muito importante
a gente observar o texto Alegoria da Caverna. Aristóteles, né, ele nasceu em Estagina, na Macedônia. Com 17 anos ele partiu para Atenas e começou então a frequentar a Academia de Platão. Ele foi um dos mais importantes filósofos gregos e o principal representante da terceira fase da história da filosofia grega, né, que nós vamos chamar fase sistemática. E ele escreveu várias obras, né, e ele, né, foi professor de Alexandre o Grande, que isso ajudou a projetá-lo, né? Então, são aspectos abordados, né, na filosofia do Aristóteles, a substância, a essência das coisas. Depois, a matéria e a forma, a potência e o ato, né? E aí ele vai, e eu vou falar um pouquinho, né, mais um pouquinho sobre 4 conceitos básicos que ele traz, né? E ele também traz a questão da definição de Deus como o primeiro motor imóvel, por mover e não ser movido por nenhum outro, né? Então, ele traz a teoria das 4 causas, né? Que eu acho que é uma das grandes contribuições de Aristóteles. Então, as causas era a causa formal, material, eficiente e final. Então, aqui nesse desenho, né, vocês veem um resultado de uma projeção. O que foi a causa? O que é a causa formal, né? É quando eu penso nessa escultura, eu penso na arquitetura, na possibilidade, né, de ser materializado aquela aquilo que eu pensei. Então, é o que vai ser, isso é, aquilo que faz com que seja tal ser determinado, não é? Então, primeiro eu penso para depois materializar. Aí vem a causa material, né? O que é a causa material? Como é que eu vou, então, construir isso que eu pensei? Né? Então, de que é feito, né? Já não é mais o que vai ser, mas do que é feito, né? Isso é a matéria de que uma coisa é feita, né? Então, exemplo, né? Como é que se constrói? Constrói madeira, constrói com pedra, cimento, argamassa, cimento eficiente, né? Quem é que vai fazer isso, né? Então, um exemplo, né? Como é que você vai esculpir essas pilastras? Como é que você vai fazer? Que é feito? Para quê? Qual a finalidade dessa construção, né? Então, o que a gente tem hoje, né, é o dinheiro pela qual o escultor trabalha, né, que é a causa final. Então, por quê? Para que é feito? Isto é, a realidade para a qual algo tem de ser, ou seja, é o fim pretendido na execução do ato. Então, Platão e Aristóteles, né, um exemplo que eu vou falar para vocês aqui, né, que os dois discutiam muito, conversavam muito, e as pessoas assistiam essa discussão deles, né? E vou trazer para vocês essa figura. Pense uma cadeira, né? Se fizermos essa pergunta para 10 pessoas, certamente cada um vai imaginar, né, uma cadeira diferente. Então, como é que pensaria Platão? Ele diria que não seria possível entender a cadeira através de um objeto concreto, pois há várias diferenças entre elas. Somente essa ideia de cadeira é que nos vai garantir a existência desse objetivo, né? Então, esse mundo sensível para depois ser um mundo inteligível, né? E Aristóteles afirmaria que é possível superar essa ideia abstrata e conhecer a cadeira através de suas características, né? Uma cadeira tem que ter 4 pernas, né? Ela tem que ter um encosto, ela tem, então, a... Bom, então, sobre Sócrates, nós podemos referenciar o Sócrates nasceu, não deixou livros, por nós conhecemos as suas ideias por meio dos seus discípulos, e foi acusado, né, de ter ideias tão avançadas e foi acusado de corromper a mocidade por pensar diferente. E assim, então, ele aqui é um quadro histórico em que ele toma cicuta, né, ele convida todos os seus discípulos
né? E ele comete ali um suicídio, porque fora fruto da sua condenação. A filosofia do saber. Como nós falamos, né, na abertura da nossa aula, Sócrates, a sua proposta é que, antes de tentar convencer os outros, né, é necessário conhecer a si mesmo, né? Ele não se preocupava com o acúmulo de conhecimentos, preocupava-se com a postura diante do saber, com a atitude, não é? Que isso é expressa na frase só sei que nada sei, né? E assim eu me abro ao conhecimento, não é? Colocando aberto a esse saber, não é? Que não termina nunca. Essa, então, foi o aperitivo, foi a nossa microaula, né? A nossa segunda microaula, e até um próximo encontro. Um grande abraço a todos.